A lei Canadá-Estados Unidos. Homem branco. Como ousa? Como ousa? Isso foi meio racista. Homem branco também? Mas sabe o que estou fazendo? Me chamou de homem branco privilegiado. Você não pode ser racista com pessoas brancas porque as pessoas brancas são a raça dominante neste país. Juro por Deus, estou tão cansada de pessoas brancas. Quando caras brancos costumavam ser legais. Olhar de lado, você sabe que homens brancos e garotos brancos não foram legais na história real e sem censura. Ok, bem, acho que vai ser assim, então. Oi, meu nome é Sidney, bem-vindo de volta ao inferno. E como de costume, antes de começarmos, o vídeo de hoje é patrocinado pela Ground News. Queria agradecer muito a todos que me deixaram um comentário, enviaram um e-mail ou mandaram uma mensagem sobre o último vídeo que fiz a respeito da perda da minha audição e de outras questões neurológicas que têm ocorrido. Não percebi quantas pessoas nesta comunidade estão na mesma situação. Então, foi simultaneamente deprimente ler que tantos de vocês também estão passando por isso. Mas também foi reconfortante, pois é bom saber que não estou sozinha. Então, sim, a esmagadora consideração e bondade me surpreenderam completamente. Curiosamente, alguns dos meus amigos e entes queridos também estavam lendo seus comentários. Eles disseram, Cindy, todo mundo é tão legal. Então, muito obrigada por tudo isso. E vou levar em consideração muitos dos conselhos que me foram dados e vou ver mais profissionais fazer uma varredura no meu cérebro e fazer outras coisas. E ainda estou tentando responder todos os seus e-mails, então se eu ainda não respondi, não esqueci de vocês. É só que eu recebi muitos. Então, deixando tudo isso de lado, vamos ao vídeo. Então, em meados de 2023, eu realmente fiz outro vídeo sobre este exato tema, que surgiu depois que assisti a uma entrevista de rua onde uma mulher britânica estava perguntando às pessoas para que servem os homens brancos heterossexuais. As respostas foram próximas do esperado. Para que serve um homem branco heterossexual? Homens brancos heterossexuais, sim. Não para muita coisa. Sim, isso basicamente resume toda a vibe do vídeo. Para que servem os homens brancos heterossexuais? Serem rudes e fazer você se sentir desconfortável. Claro que é a francesa dizendo que outras pessoas são rudes. Quando estive em Paris há muitos anos, os franceses literalmente fingiam não entender meu francês porque, eu não sei, acho que eu soava muito anglo. Portanto, é necessário ter muita audácia para um francês acusar outras pessoas de serem rudes. Fazendo sons de boca cheia de catarro. De qualquer forma, naquele vídeo eu expliquei por que e como chegamos ao ponto em que parece ser socialmente aceitável e quase normal zombar, degradar e expressar hostilidade aberta não apenas para pessoas brancas, mas especificamente para homens brancos heterossexuais. E nos 2 anos ou mais desde que fiz aquele vídeo não mudou muita coisa e honestamente eu diria que as coisas pioraram, deixando-me com muitos mais exemplos para mostrar a você. E apenas para reiterar um ponto central que eu fiz anteriormente, pode parecer que estou escolhendo a dedo os exemplos que uso aqui, mas realmente não estou. Não é remotamente desafiador encontrar evidências de apoio para o que estou descrevendo aqui. E a hostilidade sendo abertamente defendida aqui não é exclusivamente de pessoas lunáticas no TikTok. É expressa abertamente em filmes e televisão por comentaristas, jornalistas, políticos e assim por diante. Na América, há uma coisa sobre o vigilantismo branco e as lágrimas brancas, particularmente lágrimas de homens brancos. E sim, claro, pelos malucos no TikTok. Se os brancos não lidarem com eles mesmos e sua maldade, vamos sofrer continuamente como um grupo de pessoas, não apenas negros, mas pessoas de cor em todo o mundo. Pessoas brancas, nós sempre fomos o problema, desde o início deste maldito país vadia. Colonizadores, opressores, vocês escolhem continuar a viver dessa maneira. Brancos... Pessoas que têm esse tipo de culpa branca são incrivelmente confusas para mim. Eles insistem em pedir desculpas pela sociedade ocidental. Do que você está arrependido? iPhones? Ser homens brancos pobres é como ver jamaicanos perdendo em uma corrida de velocidade. Este jogo foi projetado para você ganhar. Esta é uma afirmação tão estranha. Estou feliz pelos homens brancos que estão descobrindo coletivamente que não têm obstáculos. Deve ser bom saber que são imunes à pobreza, algo que descobriram graças às pessoas insanas no TikTok.
O homem branco do Canadá, Estados Unidos, como ousa, isso foi meio racista também, mas sabe o que eu estou fazendo? Me chamou de homem branco privilegiado. Você não pode ser racista com pessoas brancas, porque as pessoas brancas são a raça dominante neste país. Ponto final. Você é Me chamando privilégio quando você não sabe nada sobre mim. Eu poderia ter crescido em moradias da seção 8. Isso é privilégio. Agora, o que colocou isso de volta no meu radar foi uma história de meados de maio, quando o ilustre David Hogg foi praticamente removido de seu papel como vice-presidente do Comitê Nacional Democrata. Isso significa Comitê Nacional Democrático para aqueles que não sabem, mas acham as notícias muito chatas. E se você não sabe o que é isso, vocês dois têm acesso à internet. Porque eu não sou o seu Google pessoal, eu nem mesmo sou o meu próprio Google pessoal. A história conta que Hogg foi basicamente removido de sua posição porque sua eleição para essa posição violou as regras de paridade de gênero do Comitê Nacional Democrata. Uma das candidatas que perdeu argumentou que o processo de votação que elegeu Hogg em primeiro lugar desfavoreceu as mulheres e, portanto, ele deve ser descartado. Em entrevista a Bill Maher, Hogg explicou tudo pessoalmente. Parte da reivindicação, então eu não quero entediar as pessoas, mas para entrar na burocracia do Comitê Nacional Democrata nós temos um gênero da maneira que o Partido Republicano também faz. Se o presidente é um homem, então o vice-presidente tem que ser uma mulher. Bem, o que é interessante é que isso é ainda mais progressista do que nossa visão, que aqui o presidente não conta para a regra de equilíbrio de gênero que temos. Francamente, eu nem sei se faz sentido para nós termos a regra de equilíbrio de gênero mais neste dia e idade, porque eu quero focar em quem é simplesmente o melhor no trabalho. Ótimo. Neste ponto, essa é a minha própria visão. Detesto concordar com algumas coisas que ele está dizendo agora. É estranho, não vou mentir. Sinto que algo simplesmente não está bem. David, estamos nos tornando amigos? Agora eu realmente me sinto um pouco mal por todos os memes maldosos que postei sobre ele no passado. Mas sabe do que eu não me sinto mal? Em obter notícias e informações precisas graças ao Ground News? Obviamente, ao pesquisar essas histórias insanas, é crucial ter acesso a notícias verdadeiras e precisas, algo cada vez mais difícil de encontrar atualmente, deixe-me te dizer. Mas é por isso que sou realmente grata ao Ground News e sua capacidade de cortar o barulho. Então, por exemplo, quando tive a ideia de fazer este vídeo, imediatamente verifiquei o Ground News para ver a cobertura deles sobre essa história do David Hogg, e em suas notas eles destacaram imediatamente o componente baseado em gênero. Eles também mostram que a história de David Hogg mal está sendo coberta pela esquerda, com 64% da cobertura vindo da direita. O Ground News permite comparar como a reportagem é feita, o que é interessante. Portanto, a maioria das fontes de direita usa manchetes que apenas afirmam que David Hogg foi expulso. As manchetes de esquerda, por outro lado, estão focando em outras pessoas envolvidas. Eu uso todos os patrocinadores com quem trabalho, mas eu genuinamente amo o que a Ground News representa. Eu amo o fato de que eles estão tentando criar um ambiente melhor para leitores e espectadores para que você possa realmente ter uma opinião totalmente informada. Você não precisa perder tempo lendo 100 artigos diferentes. Está tudo lá no site em um único lugar, nos ajudando a encontrar pontos cegos nas notícias e a acompanhar o viés da mídia. Então, se você também quer estar melhor informado, clique no link na descrição, escaneie o código Quick Response na tela ou vá para ground.news/Sydney. E não se esqueça de se inscrever através do meu link para obter 40% de desconto no plano Vantage, que é o mesmo plano que eu uso para acesso ilimitado. De qualquer forma, independentemente de você gostar deste garoto ou não, ou concordar com ele ou não, parece que ele foi eleito para sua posição de maneira completamente justa e correta. E a única razão pela qual ele parece estar na Berlinda agora é porque ele é um homem que não atende às cotas de gênero do Comitê Nacional Democrata. Na verdade, vi várias pessoas apontando isso, dizendo que ele era muito heterossexual e muito branco para atender aos padrões de diversidade, equidade e inclusão da organização, e para ser justa, isso não me soa chocante de forma alguma. Ironicamente, vindo do partido que costuma promover pessoas baseando-se apenas em gênero e raça. Você existe no contexto de tudo em que você vive e o que veio antes de você. Que diabos! Sempre que vejo qualquer clipe dessa mulher parece um sonho febril. Também vou notar que, para a nossa história com David Hogg ser completamente arredondada, temos que assumir que ele é de fato heterossexual.
E eu não sei se este é um homem que anseia pelo peito. Para tocar o peito, não qualquer outra coisa estranha que você possa fazer com peitos. Ok, Sidney da edição, por favor, não deixe isso. Sim, definitivamente vai ficar. As pessoas precisam saber que mentalmente você não está bem. Resumindo, não é surpreendente ver David Hogg sendo tratado assim apenas por ser um homem branco heterossexual. Especialmente quando você considera que o próprio partido dele passou muito tempo denegrindo não apenas homens brancos, mas homens em geral. Nas últimas semanas, um clipe de 2018 de Ilhan Omar começou a circular novamente nas redes sociais, onde ela disse que os homens brancos são a maior ameaça para as pessoas que vivem na América. Muitos conservadores, em particular, diriam que o aumento da islamofobia é resultado não de ódio, mas de medo. Um medo legítimo, eles dizem, do terrorismo jihadista. Seja em Fort Hood ou San Bernardino, ou o recente ataque de caminhão em Nova York. O que você diria a eles? Eu diria que nosso país deveria ter mais medo de homens brancos em todo o nosso país, porque eles são realmente os responsáveis pela maioria das mortes dentro deste país. Devemos estar fazendo perfis, monitorando e criando políticas para combater a radicalização de homens brancos. Ok, Ilan, nos conte mais. Alexandria Ocasio-Cortez tem feito comentários semelhantes ao longo do último ano ou mais. E ao longo de nossa história, também tivemos que confrontar o feio legado e reação de intolerância, ignorância e nacionalismo branco. Neste clipe, ela diz que há muitos homens brancos no Congresso, como na força de trabalho. Eu acho que uma das coisas que precisamos observar é o mundo pelo qual eles estão lutando. Um mundo sem políticas de diversidade, equidade e inclusão. O que significa o padrão, o que significa locais de trabalho que são honestamente meio que como o Congresso, porque a população dos Estados Unidos é aproximadamente 59% branca. Você sabe qual porcentagem do Congresso é branca? Eu não sei, mas sei que finalmente temos 60 membros do Congressional Black Caucus. Que é? Progresso. Mesmo assim, 75%. Os americanos brancos representam 60% da população dos Estados Unidos da América e 75% do Congresso. Os homens são 50% da população e compõem cerca de 70% do Congresso. Parabéns, Alexandria Ocasio-Cortez, é assim que as porcentagens funcionam. O próprio David Hogg criticou os democratas por alienar o seu próprio grupo demográfico. Em dezembro de 2024, ele apareceu na televisão nacional e afirmou ter recebido grande resistência por sugerir que seu partido se aproximasse dos jovens homens. Levantei a preocupação sobre o que faremos a respeito dos jovens homens. Eu ouvi de volta das pessoas uma enorme quantidade de vitrilo. Por que eu faria essa pergunta? Por que nos concentraríamos nisso? O que é realmente tão engraçado em tudo isso é que, enquanto o Partido Democrata tem rejeitado David Hogg e suas sugestões realmente legítimas e também desvalorizando os homens brancos, eles recentemente lançaram uma nova iniciativa chamada Falando com Homens Americanos. Falando com Homens Americanos para tentar se reconectar com todos vocês, aparentemente. Na verdade, eles aparentemente vão gastar algo na ordem de $20 milhões para estudar todos vocês e comprar anúncios em videogames. Acredite quando digo que não precisamos de mais esquerdismo nos videogames. Eu odeio estar aqui. Não é segredo que homens brancos heterossexuais ao redor do mundo se tornaram desiludidos não só com partidos de esquerda, mas também com políticos e narrativas esquerdistas em geral. E realmente não é muito surpreendente o porquê, porque como eu disse no início deste vídeo, você realmente não precisa procurar muito para encontrar exemplos muito perturbadores do desprezo explícito que é lançado a este grupo demográfico. E nos últimos 12 meses ou mais nos foram dados muitos deles. Por exemplo, em meados de junho de 2024, um executivo da Disney admitiu que a empresa discrimina na contratação de homens brancos. Diretamente pra você ou... Ok, eles seriam muito cuidadosos em como se comunicariam com os agentes de Vance. No que diz respeito a Disney, no Hawaii Hill, isso não é... Eles estão analisando quem promover. Já trabalhei nessa empresa.
anos agora, né? Então eu tenho amigos no recursos humanos e eu tenho amigos em... Essas divisões... Eles disseram: Mike, ninguém mais vai te dizer isso, mas não estão considerando nenhum homem branco para este trabalho. Simplesmente não estão. Tipo... Isso é... O que eles querem. Queríamos contratar alguém para o nosso departamento há alguns anos. Que era meio negro, mas não parecia meio negro. E havia um executivo criativo que era como, tipo, nós não somos, tipo, isso não é o que está errado. Eles queriam alguém nas reuniões com uma certa aparência e ele não ia corresponder a isso. Ah, muito progressista. Primeiro eles fazem os asiáticos parecerem brancos e logo vai ser assim com todas as pessoas de raça mista também. Prepare-se. Como muitos de vocês provavelmente sabem por experiência própria, isso nem é uma coisa incomum no mundo corporativo de contratação, onde muitas listas de empregos excluem ativamente homens brancos e, em vez disso, buscam não brancos, mulheres e aqueles da persuasão LGBT. Curiosamente, quando eu estava tentando encontrar exemplos de tudo isso, encontrei um caso recentemente resolvido do início de 2024, onde uma empresa anunciou uma vaga apenas para cidadãos nascidos nos Estados Unidos da América brancos, e então foi investigada e multada pelo governo federal. Mais uma vez, realmente não importa se você acha que estava certo ou não que essa empresa pudesse anunciar assim em primeiro lugar. Acho que o ponto principal aqui é que eles fizeram isso, né? Depois foram multados e basicamente processados por isso, mas outras empresas podem excluir um grupo inteiro de pessoas e deixar muito explícito que estão procurando um tipo muito específico de candidato e isso é aceitável. Elas não são processadas, não se metem em problemas, é socialmente aceitável e eu apenas... Também quero destacar este caso em andamento que está ocorrendo agora e que praticamente não recebeu atenção da mídia, onde uma mulher está processando o Departamento de Serviços Juvenis de Ohio por discriminação porque ela é heterossexual. Sim. O caso está argumentando que alguns tribunais nos Estados Unidos da América obrigam pessoas de grupos majoritários, então aqueles que são heterossexuais, brancos e geralmente homens, a cumprir um ônus probatório maior para provar discriminação no local de trabalho, o que simplesmente é tão louco que seja assim. Este caso está realmente na Suprema Corte agora, e a decisão é esperada em junho de 2025, e você pode acreditar que estou extremamente curiosa para ver o que vai acontecer, porque acho que, dependendo de como for, haverá algumas implicações muito importantes e estou alarmada. Sem ironia, quando você precisa provar mais simplesmente pela cor da sua pele, é sinal de que as coisas estão complicadas. É como se eu pensasse que isso era algo exclusivo da Grã-Bretanha. Não estou brincando, isso é algo que a Grã-Bretanha faz. Vocês podem se lembrar de uma história recente sobre a sentença de 2 níveis no Reino Unido, onde o Conselho de Sentenças planejou tornar a origem étnica dos infratores um fator maior na decisão de prendê-los ou não. De acordo com inúmeros veículos e artigos, juízes e magistrados seriam solicitados a consultar um relatório pré-sentença antes de decidir se prendem alguém de uma minoria étnica ou religiosa, bem como jovens adultos e mulheres grávidas. Então, levando em consideração todas as suas diferenças culturais antes de tomar uma decisão. Hoje, o secretário de Justiça apresenta um projeto de lei tardio para restaurar a justiça sobre quem recebe um relatório pré-sentença. Mas isso não corrige o conteúdo do próprio relatório. De acordo com as novas orientações emitidas pelo próprio departamento dela em janeiro, os relatórios pré-sentença devem considerar a cultura do infrator. Deve levar em conta o trauma intergeracional de, e eu cito, eventos históricos importantes. Evidentemente, o Partido Trabalhista não acredita na responsabilidade individual e na agência. Em vez de tratar as pessoas igualmente, eles acreditam no relativismo cultural. Desta vez, a secretária de Justiça só pode culpar a si mesma. Ela vai mudar isso, ou é uma justiça de 2 níveis, e essa é a política do Partido Trabalhista agora? Para ser justa, isso tem ocorrido. Por tanto tempo, não apenas no Reino Unido, mas também na Austrália e em outros países ocidentais, onde as pessoas recebem efetivamente um tapa no pulso ou sentenças muito, muito brandas, porque juízes e pessoas no sistema de justiça estão levando em consideração coisas como diferenças culturais quando alguém é abuso sexual ou algo horrível acontece com eles, e o argumento é como, não podemos mandá-los de volta para o Afeganistão porque lá serão tratados de maneira muito mais severa porque isso se aplica, o que me faz sentir coisas por dentro na minha alma que não estou autorizada a articular nesta plataforma.
Há também a maneira como os crimes são relatados e apresentados pela mídia e nas notícias. Pense em todo o drama em torno do show Adolescência, que basicamente retratou jovens britânicos étnicos como os principais perpetradores de violência no país. Ou até mesmo o incidente muito recente que ocorreu em Liverpool, onde um homem dirigiu seu carro por uma rua cheia de pessoas. Não posso dar mais detalhes aqui no YouTube, mas espero que tenham visto ou possam procurar essa história. Dentro de horas após o incidente, o motorista foi publicamente descrito como um homem britânico branco de 53 anos. As pessoas foram extremamente críticas a isso, dizendo que quando o criminoso não é dessa demografia, essa informação costuma ser atrasada ou mantida em segredo. Isso até levou a admissões da polícia do Reino Unido, que disse que as pessoas não deveriam esperar que eles divulgassem a etnia de cada suspeito após um incidente. Agora, obviamente, não existe apenas um motivo para isso ser o caso, e alguns desses motivos são mais legítimos do que outros. Mas eu acredito que, se formos honestos conosco mesmos, muito disso está acontecendo porque, como eu disse antes, é socialmente aceitável vilanizar e demonizar este grupo demográfico específico, o grupo de homens brancos heterossexuais. Dizendo isso, também acho que vale a pena notar, e isso é apenas minha opinião, que basicamente todo grupo na sociedade é atacado, demonizado, vilipendiado ou o que seja, por um motivo ou outro. Acho que como pessoas e como grupos de pessoas, nós simplesmente temos naturalmente nossas próprias intolerâncias, antipatias e preconceitos. Então, não estou tentando afirmar que os homens brancos são singularmente visados nesse aspecto. Mas onde acredito que essa questão começa a divergir é que, como já disse provavelmente 3 ou 4 vezes, o ódio a esse grupo demográfico específico é socialmente normalizado e aceito. Não há medo de reação negativa e a maioria das pessoas não se importa quando esses tipos de coisas são articuladas ou ditas por políticos ou representadas na mídia e no entretenimento. A maioria das pessoas não é penalizada de forma alguma por ter essas posições, e acredito que isso se deve em grande parte, ou pelo menos tem a ver com o fato de que essa posição é vista como moralmente superior, dado que a percepção pública é de que as pessoas brancas e, mais especificamente, os homens brancos heterossexuais, são subjugadores e colonizadores e não podem sofrer racismo pelo fato de serem considerados um grupo dominante na sociedade. Estou no meio das filmagens e vou incluir isso no meu vídeo. Te ligo de volta. Como em quase todos os meus vídeos, havia muitos exemplos adicionais que eu queria incluir neste, mas não vou, em prol da brevidade. Provavelmente vou linkar alguns na descrição, pois há coisas realmente absurdas por aí, não vou mentir. Eu quero dizer aqui no final, em resumo, que tenho 2 pontos de vista contraditórios sobre isso e acho que preciso pensar um pouco mais na minha posição aqui, mas vou articulá-los para você de qualquer maneira, mesmo que eles se anulem. A primeira é que as pessoas normais do dia a dia, na maioria das vezes, pelo menos na minha opinião, são muito boas em ignorar grande parte dessa condicionamento social que está acontecendo. Acredito que quando deixadas por conta própria, a maioria das pessoas se sairá bem na maior parte do tempo. Mas, dito isso, e suponho que este seja o ponto contraditório, não vejo nada disso melhorando tão cedo. Acho que à medida que as questões de imigração em massa e imigração ilegal se enraizam e proliferam e deixam as pessoas muito irritadas, especialmente no Ocidente, vejo os ataques a homens brancos heterossexuais ou apenas a pessoas brancas ou a diferentes grupos de pessoas piorando cada vez mais e a divisão e a polarização piorando cada vez mais à medida que todos nos tornamos racialmente conscientes e forçados a entrar em nossos próprios pequenos grupos. Então, no final, enquanto eu acredito que a maioria das pessoas é muito capaz de se dar bem e ser boa umas com as outras, também acho que, ao mesmo tempo, enquanto as críticas muito legítimas à imigração e a esse fiasco de imigração que está acontecendo no Ocidente continuam a surgir e a acelerar, vamos ver cada vez mais ódio direcionado aos brancos colonizadores como uma forma de desviar a culpa. Nessa nota feliz, antes de abrir espaço para vocês, lembro de conferir o Ground News usando o link na descrição ou escaneando o Quick Response na tela. Eu adoro o Ground News, o que eles fazem é incrível e se você também se interessa, confira. Vocês não vão se arrepender, agora abro espaço para todos vocês e estou realmente interessada em ouvir o que tem a dizer sobre isso, sempre estou. Você acha que essa população de homens brancos está sendo atacada de maneira única agora?
Você concorda com o meu ponto de vista, que é basicamente que todo grupo é atacado de uma maneira ou de outra, mas a diferença aqui é que é socialmente aceitável fazer isso com essa parte particular da demografia branca? Você acha que isso não é realmente um grande problema? E sim, as pessoas brancas são colonizadoras e isso deveria estar acontecendo de qualquer maneira. Todos nós deveríamos ser colocados em nosso lugar. Qual sua opinião sobre isso? É bom ou ruim? Você acredita que, em geral, as pessoas conseguem enxergar além dessa mensagem social problemática? E o que você geralmente acha dessa questão no geral? Como sempre, se você chegou até aqui no vídeo, parabéns! Eu sempre gosto de ter você junto para a jornada completa. Se você é novo aqui e ainda não se inscreveu e gostaria de ver mais de mim e mais deste tipo de conteúdo, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, bem como deixar um like e um comentário neste vídeo, porque eu leio a maioria deles e gosto de ouvir seu feedback. Claro, no interim, espero que todos vocês permaneçam muito seguros e muito bem e sempre tomem boas decisões. E eu verei vocês, pessoas maravilhosas e bonitas, no próximo vídeo.